Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Eide Oliveira. Eu estou fazendo aí um bate-papo a respeito de alguns desafios que eu passei em 2023. Bom, em relação à minha saúde, no outro vídeo eu contei para vocês, uma história e mostrei para vocês assim como se eu estivesse na beira de um precipício. Não estou escorregando, não estou caindo, mas estou muito próxima. Meu corpo está dando alguns sinais de que eu possa ter algum problema de saúde, que precisa de monitoração. Eu quero mostrar para vocês como que eu vou fazer para que eu volte para um lugar mais seguro e mais confortável para mim. No vídeo anterior eu falei para vocês da minha perda de visão, que a gente está tratando, que a gente está tentando descobrir o que está acontecendo. Falei para vocês que num desses exames eu descobri que eu tô com vestígio de gordura na cabeça, porque quando a gente se vê assim, a gente precisa muito refletir sobre as nossas ações, as nossas escolhas e ver aonde a gente consegue melhorar, E muitas vezes a gente já sabe o que a gente precisa melhorar, a gente já sabe, eu preciso mudar aqui, mudar aqui, mudar aqui, mas muitas vezes a gente não sabe o caminho, a gente não sabe como fazer isso. E a primeira coisa é buscar fazer isso com muita leveza, com muita tranquilidade e não no desespero. Começar a compreender que se você precisa cuidar da sua saúde, que seja fazendo atividade física, que seja melhorando a sua alimentação, eu preciso começar com aquilo que eu dou conta de fazer. Eu não consigo fazer musculação, eu não tenho disciplina, ou eu vou lá, eu não consigo fazer, eu volto muito doída, inflama tudo, tá, mas o que eu consigo fazer em relação à atividade física? Eu consigo, pular corda, eu consigo fazer polichinelo, eu consigo caminhar, então é isso que eu vou fazer. Ah, não consigo caminhar 40 minutos, o médico mandou caminhar 40 minutos, começa caminhando 5, começa caminhando 10. Eu sei disso há muito tempo. Eu não estou falando aqui como alguém que já superou isso, eu estou falando como alguém que tá igual muitas de vocês, no começo, ou querendo mudar a vida. Eu estou compartilhando isso com vocês pra gente criar conexão, pra gente se perceber que a gente tem desafio, eu tenho desafio, você tem desafio, com certeza, se não for esse, vai ser outro. E compartilhar aí com vocês não só minhas experiências, mas também algumas pequenas mudanças aí que eu já fiz na minha vida. Porque meu foco esse ano vai ter que ser a minha saúde, principalmente minha saúde física. Porque eu sei que a saúde física ela influencia na saúde mental também e vice-versa. E esse ano vai ser o ano da saúde física, não tem jeito, eu tenho que colocar isso como prioridade. Por quê? A água tá batendo no joelho, então a gente não pode deixar ela chegar no pescoço, porque senão vem o desespero. Se ela já tá batendo no joelho e você vê que ela tá subindo, a gente tem que começar a jogar a água que tá no barco para fora. Fazer isso com muita paz de espírito, sem desesperar. Porque no desespero ninguém salva ninguém. A gente só acaba escorregando e caindo no precipício. A gente acaba se afogando. Eu preciso de atividade física e eu preciso de cuidar da minha alimentação, ou seja, eu preciso perder peso. Eu já estava querendo perder peso, porque para me sentir melhor, e sabia também que se eu perdesse peso ia diminuir um pouco das minhas dores nas articulações. Eu ainda não tenho nenhuma dor crônica assim, mas eu tenho, principalmente quando faço alguma atividade física, essas dores vêm, me inflamam, eu não consigo voltar para academia. Então eu comecei como? Alongamentos eu já venho fazendo, para diminuir aí na lubrificação das articulações, então eu já venho fazendo. E agora eu resolvi começar pela alimentação, no final do ano. Eu falei, eu não vou esperar passar festa, igual a gente sempre faz, eu vou começar agora. Esse 2024 eu quero fazer atividade física, mas para quê? Com esse objetivo de melhorar a minha saúde. Então assim, a minha meta não é só, eu vou malhar, porque eu nem posso traçar isso desse jeito. Eu preciso de antes me organizar financeiramente, ir no médico, saber qual é o meu programa de exercício e depois passar isso para um personal. Eu fiquei tanto tempo sedentária e há uns anos atrás, antes da pandemia, eu comecei a fazer academia direitinho. Eu estava num ritmo super bom, só que eu lesei ombro. Então eu tive que parar, eu tive que fazer fisioterapia para eu poder fortalecer os meus ombros, para eu poder voltar a fazer musculação. E aí veio a pandemia, aí eu parei tudo. Várias vezes que eu voltei para atividade física, não consegui continuar, doía joelho, doía costa, tava um horror. Então eu parei com a academia, comecei a fazer caminhada e não consegui levar isso para frente.
Aí eu comecei na academia aqui, começou a dar dor no joelho. Aí parei, esperei sarar, tomei anti-inflamatório, voltei, falei, vou fazer só esteira, não vou fazer mais nada, porque fazer ombro, eu tenho que ter muito cuidado, se não tiver alguém me corrigindo o tempo inteiro, eu leso o meu ombro, né? Então teria que ter um personal, gente. Nesse momento, eu ainda tô descapitalizada, pra falar a verdade pra vocês, pra conseguir pagar um personal. Eu acho que é o único jeito que vai dar certo. E a pessoa vai estar me corrigindo o tempo inteiro, até eu conseguir fazer sozinha, né? Porque eu não posso correr o risco mais de lesar meu ombro ou lesar o meu joelho, eu não posso. Então tem que começar de pouquinho. E para isso eu vou ter que ir no ortopedista, para ele passar o programa, para eu passar pro personal. Então eu preciso resolver essas coisas. Então isso é uma das minhas metas. Espero que vocês estão tendo paciência de me ouvir, que o papo é longo mesmo. Bom, eu já estava tentando me alimentar melhor, já tinha algum tempinho aí, mas eu estava escorregando e pisando na jaca. E por conta de algumas coisas que a gente acredita, né? Ou que a gente sabe que não é bem assim, mas você fala, o mais importante é eu conseguir perder peso, né? Eu estava muito focada nisso. É claro que quando a gente foca em perder peso, se você não está fazendo uma dieta maluca, é claro que isso vai interferir também na saúde. E o contrário também, né? Quando a gente foca na saúde, exercitando e procurando se alimentar de forma mais saudável, inevitavelmente você vai perder peso, ainda que seja pouquinho. Às vezes você não vai perder o peso que você precisaria, mas você vai perder alguma coisa se você tá comendo melhor. E aí eu comecei pela comida, gente, agora em dezembro. Eu não esperei virar o ano. Eu não fiquei pensando assim, eu vou esperar passar as festas, não. E uma coisa muito errada, que eu sabia que era errada, mas que eu fazia, é porque assim, eu não sinto fome de manhã. Então eu só tomava o café. Aí eu ficava naquela ilusão mesmo, né? Porque se eu trouxesse pra consciência, eu sabia que isso não faz o menor sentido. Então eu ficava naquela ilusão, né? Não, eu não vou tomar café, então eu tô de jejum, então meu corpo vai acabar consumindo aí o meu estoque de gordura. Eu tiro o arroz, eu tô conseguindo comer sem arroz e quem sabe eu emagreço. Tinha dia que eu conseguia chegar até na hora do almoço. Tinha dia que eu me pegava beliscando na hora de fazer o almoço. Nem via, quando eu via eu tava comendo. Às vezes eu via, às vezes eu falava só hoje, né? E isso acontece porque você pulou uma refeição. Bom, quando você faz jejum intermitente, que você tem um programa, isso dificilmente vai acontecer, né? Se você tem programa, se você tem disciplina, mas eu estou falando assim, eu não tinha um programa, eu estava simplesmente pulando o café da manhã. Por isso que não dava certo. E aí, mesmo quando eu esperava até na hora do almoço, no período da tarde eu me via beliscando, eu me via muitas vezes assim com desespero para comer doce, qualquer tipo de doce, coisa que eu nem tenho. Então eu me via assim naquele desespero, gente, o doce, quando eu vi eu tava comendo. Então não dava certo, gente. Às vezes em uma semana eu dava aquela murchadinha, na outra semana voltava tudo. Murchadinha, não chegava a ser um emagrecimento. Na outra semana voltava tudo. Não conseguia persistência. Aí eu falei, não, deixa eu fazer as coisas certo, porque eu sei o jeito que é certo. Então uma coisa que eu mudei foi isso, gente. Tomar café da manhã. Aí eu comecei, todo dia eu tomo café da manhã. Quem me segue há mais tempo sabe que eu não me dou muito bem com pão, né? Me dá refluxo. Então não sou de pão. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de comer de manhã. E eu me acostumei a não comer de manhã. E aí eu só tomava café, né? E aí, veja bem, você não tá comendo carboidrato, você não tá comendo uma proteína. A chance disso dar errado se você não tá dentro de um programa alimentar é muito grande. E era o que acontecia. E aí eu não engordava, mas também não emagrecia. Na verdade, depois da pandemia eu engordei um pouquinho e eu nunca perdi isso, tá? Eu acho que às vezes eu até perco, mas eu ganho de novo. Eu não tenho balança, eu não fico acompanhando, mas quando eu vou no médico eu tô sempre com aquele pezinho que eu ganhei na pandemia. A minha endocrinologista, né, a minha ginecologista, nunca falou que eu tinha que perder peso, embora eu esteja acima do peso. Por quê? Porque meus exames sempre tudo bem. O meu sobrepeso não é um sobrepeso muito grande, mas eu percebo que é o suficiente para dar esse probleminha no meu joelho. Por que tem época que meu joelho fica 1 ano sem doer? Eu posso fazer o que for. Agora, só de lavar um banheiro, quando não é o do joelho, é o quadril, que dói. Porque teve pior, sabe, gente? Teve uma época que teve pior esse negócio de limpar a casa e doer quadril e joelho. Então, eu comecei a perceber que esse sobrepeso,
ele pode estar fazendo eu ter mais dores, né? E aí começou também uma dor nas costas, né? Nunca tive dor nas costas, na coluna. Só aquela dorzinha assim, fiquei muito no tanque, doeu um pouquinho, logo passa. Mas eu nunca tive dor nas costas, dores constantes, crônica, o dia inteiro. A gente vai acostumando também com dor, né? Esse é o problema. Eu preciso só perder 2, 3 quilos, né? Se eu perder 5, melhor ainda. Mas é isso que eu preciso perder. Eu sei que na minha idade é um pouco mais difícil a gente perder peso. Qualquer peso é mais difícil. Antes eu tirava o arroz, tirava o pão, eu perdia peso muito rápido. Se eu tenho vontade de comer um doce e eu não como naquele momento porque eu estou de dieta, o que eu vou construir dentro da minha mente é que não comer doce é uma coisa ruim. Então, sem querer, eu estou entrando num sentimento de que é negativo não comer o doce. E aí, cada vez mais, eu vou tendo dificuldade de resistir àquele doce. Porque é como se o meu cérebro entendesse que comer doce é bom, é agradável, e é mesmo, né? E não comer é ruim, que horrível. Essa é a ladainha mental que a gente sustenta quando a gente precisa controlar a alimentação. Então a vida inteira você saboreou doces e isso te trouxe bem-estar. De repente você tem que cortar doce, tem que cortar algum tipo de alimentação que você gosta muito, e aí você fica naquela ladainha de que cortar aquilo é ruim, e você não pensa nos ganhos que você vai ter por não comer aquilo, você não consegue pensar. E é por isso que às vezes uma vez a gente consegue, na outra a gente não consegue, e nessa vez que a gente não consegue, aí você não consegue comer com equilíbrio, aí você extrapola. Então eu trabalhei isso dentro da minha mentalidade, né? Que no Natal e no Ano Novo eu ia comer tudo que eu tivesse vontade, porém com equilíbrio. No outro dia eu voltava. Não é que eu faço dieta, tá, gente? Não é. Eu tô controlando porções e evitando alguns tipos de alimentos, porque muitos eu já não como ou como muito raramente, né? Fritura, alguns tipos de doce, refrigerante, alguns tipos de tempero muito gorduroso, alguns pratos. Aqui em casa a gente já não tem hábito de fazer há muitos anos. Bom, mas enfim, então como eu ia passar por esse final de ano, né, eu não esperei passar por isso para depois tomar uma iniciativa. Eu comecei antes e me preparei para o final do ano. Quando foi no Natal, eu fiz uma sobremesa muito doce, muito calórica. Eu comi só um pedacinho no jantar e um pedacinho no outro dia. Não fiz muito para acabar logo. Então, no outro dia, depois do almoço, a sobremesa já acabou. Mas em outros tempos eu ia pelo menos repetir. Eu não repeti. Quando foi no Ano Novo, a gente foi num rodízio de pizza, massas, tinha buffet à vontade. Eu sentei ali e falei, não vou nem lá no buffet ver o que tem. Não quis. Sentei, vieram algumas pizzas. Bom, como era rodízio, não era aquele pedaço grande, era um quadradinho assim. Gente, eu comi 3 pedaços de pizza. Uma era vegana e tomei uma água com gás e pedi uma caipirinha, para mim e para Mel. A caipirinha costuma ter açúcar, né? E eu não fui nem ver a sobremesa. Minha amiga até falou, tem um pudim tão lindo lá. Eu falei, não vou nem ver. Não vou ver para não passar vontade. Porque, embora tenha sido um rodízio, eu estava ali pela presença das pessoas. Foi um casal de amigo nosso, a filha, foi a Mel, o namorado, aí tava o Felipe, a Alice, amigos nossos. Então tava um lugar assim, muito gostoso. Só não tava melhor porque o som tava muito alto, tinha som ao vivo, enfim, só isso. Mas o resto foi tudo perfeito, tava tudo gostoso, tava tudo muito bem servido. Mas eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque assim, toda pizza que chegava, que eu tinha vontade, eu peguei. Eu não passei vontade. E eu acho que foi porque eu trabalhei a minha mentalidade. Eu fiquei assim, eu não vim aqui para comer. Eu vim aqui para comemorar o Ano Novo entre pessoas que são queridas para mim. Então comer não é o objetivo. Então eu não preciso sair desesperado, olhando o buffet e querendo comer de tudo. Eu não preciso disso. E focando também na minha saúde, o quanto eu vou sair daqui mais leve, o quanto eu não ficar comendo mais do que eu devo aqui vai trazer benefício para minha saúde. Então eu comecei a trabalhar esse pensamento positivo, que tem também por você resistir a certos tipos de comida, né? Então, não
não sou uma pessoa assim que eu entro naquele padrão de distúrbio alimentar, né? Da pessoa começa a comer, ou tem muita vontade de comer uma coisa e vai atrás daquilo. Eu não sou assim. O meu problema é que eu fico tentando equilibrar do jeito errado e acabo em alguns momentos comendo em excesso, sabe? A hora que eu vou comer um doce, eu comia demais. Ficava ali 5 dias sem comer arroz e feijão, mas o dia que eu comia, eu dobrava a quantidade. Aí já era aquela quantidade que não é de quem tá de educação alimentar. Não são 2 colheres de sopa, eu colocava 4, aí eu colocava também feijão o dobro do que deveria, e tudo bem até aí, mas depois eu repetia. Eu já sabia de tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu já sabia, mas você fica naquela ilusão, não, mas amanhã eu não como, não, mas amanhã eu corto tal coisa, não, mas amanhã... Pode até funcionar, né, gente? Mas na maioria das vezes não funciona, tá? E, gente, não tem nenhum problema comer arroz. Pode comer arroz todo dia, tudo depende do seu plano alimentar. Mas eu fiquei nessa de querendo perder peso, então não tomo café da manhã, vou tirar o arroz, porque eu já emagreci fazendo isso, né? E aí, por que eu estou falando com relação ao peso pra vocês? Porque eu sei que se eu resolver essa questão do peso, o meu colesterol vai baixar e minhas dores nas articulações vão diminuir também. Então, se alimentando melhor, com menos açúcares, com menos produtos ultraprocessados, se a gente diminui isso, você já diminui esse processo inflamatório. Então, as suas dores já diminuem. Porque quando a gente tem uma inflamação, que seja no pescoço, na coluna, no joelho, no quadril, no pulso, às vezes por um problema mesmo que a gente tem na cartilagem, enfim, já é uma inflamação. Se você oferece mais alimentos inflamatórios para o seu corpo, é claro que isso vai doer mais. E aí, gente, eu também introduzi, assim, eu já comi as coisas que eu introduzi agora na minha alimentação. E eu tinha parado. Agora eu trouxe isso de volta. Menos glúten, mais farinhas funcionais, mais ovos. Bom, eu vou esperar, né, fazer os últimos exames para a gente saber direitinho qual o nível de colesterol, para saber se eu preciso comprar tudo light realmente. Então, tô fazendo essas pequenas mudanças aí e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho me sentido tão mais leve. Só que eu tô tomando vitaminas também, né, gente? Tô suplementando. Eu já suplemento a vitamina D faz tempo, mas agora eu tô tomando magnésio, maca peruana, ômega 3 e vitamina B12. Então eu tô sentindo, assim, alguma coisa diferente, sabe? E aí o meu café da manhã, ele tem sido o quê? Cuscuz, omelete, às vezes ovo, um pãozinho de frigideira com farinha funcional, farinha de amêndoas, pode ser aveia. E aí essas mudanças, elas têm uns 15 dias só. Só tô controlando as porções e tô fazendo aquilo, né, gente, de colocar uma proteína em cada refeição minha. Depois que eu fiz isso, de tomar o café da manhã certinho, de fazer as refeições certinhas, eu não tive nenhum, assim, tipo, compulsão alimentar no meio do dia. Me ver comendo, me ver abusando de algum doce, né? Comendo alguma coisa desesperadamente, sei lá, 30 minutos antes do almoço, porque eu tava com fome. Eu vou compartilhando aqui com vocês, tá? Como que tá sendo esse processo. Eu já deixei para vocês algumas receitinhas saudáveis que eu fiz aqui, mostrei para vocês como que eu fiz, e ali pela receitinha você vai ver que eu substituí alguns itens, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Um feliz 2024 para vocês, com muita saúde, muita paz, muita alegria. Beijo, gente, e até o próximo. Tchau, tchau.